Olá, muchachas, muchachos, como estão? Espero que bem. Bueno, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre regras de eufonia, né? Nós iremos ver aí a sua definição e exemplificação, ok? Então, iniciando, nós temos aí esse fragmento. Vamos ler e depois ver as perguntinhas abaixo e aí sim entraremos sobre eufonia. Lê o fragmento. Tenemos que ser conscientes que los derechos que disponemos sobre el agua son muchos, pero también tenemos obligaciones. Es responsabilidad de todos hacer un uso correcto de ella, para asegurar que todos los ciudadanos del mundo tengan acceso a este recurso, además de conseguir que sea um recurso renovável e duradouro. Ok, então, vendo aí o que nós iremos analisar? Nós iremos analisar aí sobre o substantivo água, né? Aqui abaixo, a pergunta, primeiro tópicozinho está perguntando: as expressões destacadas permitem inferir que, em espanhol, água é um substantivo feminino, é um substantivo masculino ou é um substantivo sem gênero definido, ou seja, sem gênero definido. Se você já conhece aí o substantivo água na língua espanhola, você já sabe aí se ela é masculina ou feminina ou se ela não apresenta gênero, né? Mas aí, observando as palavras em destaque, eu tenho el agua, é responsabilidade de todos a ser um uso correto de ella. De ella, nós temos o que? O pronome, né? Um pronome reflexivo, né? Aliás, desculpa, um pronome flexionado, né? Então, observando aí, nós temos feminino, nós temos masculino. Qual das duas você iria seguir para observar o gênero do substantivo água? Ok? Então, ó, água, ele é o quê? Um substantivo feminino, ele é um substantivo feminino, onde aqui também analisamos quem? O pronome de ella, o pronome flexionado, e ella, nós sabemos que é o quê? Feminino, né? Terceira pessoa do singular. Então, a palavra água é um substantivo feminino. Ah, tia, mas por quê? Água é feminino e acompanhado do artigo ele, que é ou. Então, é onde nós vamos ver aí a questão da eufonia no espanhol, tá certo? Então, vejamos. El fenômeno que se apresenta em el fragmento é comum em la língua espanhola e sucede debido a los sonidos que se producen por la junción de determinadas letras. Para evitar la cacofonia, cacofonia é quando soa errado, né? Quando não tem aquela sonoridade agradável. Se cambia el artículo, pero la palabra mantiene el género masculino o feminino. Essa utilização distinta de los artículos é regida por las denominadas regras de eufonia. Deu para entender aí mais ou menos o que seria eufonia? Então, ó, de acordo com a RAE, que é a Real Academia Espanhola, eufonia é a sonoridade agradável que resulta da acertada combinação dos elementos acústicos das palavras, ok? Então, por exemplo, se a palavra começar por A, sendo que o A ele tem que ser tônico, né? Ou HA também tônico, você, para formar a eufonia e não gerar a cacofonia, que é o som desagradável, você troca o artigo lá por ele. Para eu não dizer la água, né? Porque la água, às vezes é como se soasse uma palavra só, la água, ok? Eliminando aí um A. Então, você troca esse artigo lá por ele, sendo que quando você vai utilizar o substantivo no plural, ele volta a utilizar o artigo normal, que é las. Então, vejamos aqui os exemplos. Eu tenho el agua cristalina, água aqui começando com A tônico, então eu troco lá por ele, ok? Então, fica o artigo masculino, el agua cristalina. Ah, o substantivo deixa de ser feminina? Não, ele permanece sendo feminino. Quando eu vou utilizar o substantivo no plural, então eu utilizo las águas cristalinas. El alma, las
almas. Entendido aí? Então, a eufonia é o som agradável da união de algumas palavrinhas, tá certo? Então, vejamos aí nossa primeira regrinha. Quando um substantivo feminino singular empieza por A ou HA, tônicas, se utiliza o artículo masculino, que foi o que eu falei a vocês agora há pouco, né? Se a palavra começa por A ou HA tônicos, a palavra tem que ter o A ou o HA tônico, a sílaba mais forte. E ela é feminina, então você não vai utilizar o lá, você vai utilizar o ele. Por essa razão temos. Então nós temos aí o exemplo. Temos que ser conscientes que os direitos que disponemos sobre el água, então água, quando eu pronuncio a palavra água, a sílaba forte é quem? A. Então, ela é um substantivo feminino, está no singular, então eu vou utilizar o artigo el, certo? Son muchos, pero que também temos obrigações. É responsabilidade de todos fazer um uso correto de ella, ok? Então, esse de ella aqui, concordância em gênero com o substantivo feminino algo, né? Que foi o que a gente viu lá, que ele está concordando com algo que é feminina. Lembrando que quando o substantivo vai para o plural, ele vai acompanhado de las, tá certo? Então, ó, o substantivo conservará sempre suas características femininas. Observe que o artigo indefinido una, né, também sofrerá essa alteração como apresentado nos exemplos. Então, ó, nós vimos que com o substantivo água, eu utilizei el, que poderia, no caso, estar substituindo aqui, no caso, o lá. Se eu for utilizar com o artigo indeterminado ou indefinido, que é una, unos, unas, então eu também faço a mesma coisa. Eu utilizo, ao invés de una, eu utilizo ok? Como nós temos aqui o exemplo, alma, água. Então, vejam, ao invés de eu dizer una água ou una alma, eu uso ok? O masculino. Mais exemplos. El agua, el alma, las aguas, las almas. El hada madrina, ó, começado por HA, sendo que a sílaba forte é o HA. Então, el hada madrina, las hadras madrinas. El hacha, las hachas. Alma, unas almas, ok? Então, no singular, nós utilizamos o el ou para acompanhar substantivos femininos no singular, onde a sílaba tônica, né, iniciado por A ou HA, sendo a sílaba tônica da palavra, tá certo? Quando vai para o plural, ele vai com las ou unas, ok? Nós temos aí exceções. São exceções a esta regra os nomes de mulheres ou de homens com as letras A ou HA. Então, se for nome próprio, né, masculino ou feminino, iniciado por A ou HA, não se aplica a esta regra, tá certo? Fica aí no uso normal do artículo. Entendido? Espero que sim. Então, nossa segunda regra para a eufonia. Delante de palavras que empiezam por I ou HI ou HI, se utiliza a conjunção E para evitar choque vocálico e não pronunciar como se fossem nomes compostos. Observa. Então, ó, se a palavra começa por I ou HI, nós sabemos que no português, quando a gente vai unir palavras, né, substantivos, frases, orações, nós utilizamos o quê? O né? João e Maria, café e açúcar, né? Então, no espanhol, nós utilizamos o quê? O Y, ok? Então, o Y, ele representa o Ezinho do português. Então, dá a ideia de adição. Só que, quando a palavra começa por I ou HI, nós não utilizamos o nós não utilizamos o I, nós utilizamos o mas esse I ou HI tem que ser seguido de conjunção, ok? Começou por I ou HI, seguido de conjunção,
então eu não uso Y, eu uso E. Vamos ver aí a questão dos exemplos. Então, no primeiro exemplo, nós temos el agua es tratada e almacenada. A palavra almacenada começa por A. Então, aqui eu utilizo o Y mesmo, ok? Já aqui, ó, los datos e investigações sobre el tema são preocupantes. Investigações, a palavra começa com I, seguido de consoante. Então, se começa por I, seguido de consoante, eu troco o Y por E, ok? Eu não uso Y, eu uso E. Com aguja e hilo, mi mamá hace marca páginas lindos e ecológicos. Então, veja aqui. Aguja e hilo. A palavra hilo, ele começa com HI seguido de consoante. Então, se temos HI seguido de consoante, eu troco o Y por E, ok? Então, somente nesses dois casos é que vou utilizar o E e não o Y. A palavra tem que começar por I ou HI seguido de consoante. Vejamos, ó, lindos e ecológicos. Veja que aqui, lindos e ecológicos, eu utilizo o Y mesmo. Vamos aqui abaixo. Esta regra não se aplica nas palavras que iniciam com HIA, HIE ou HIO, né? No caso, HI seguido de vogal, formando aí, no caso, um ditongo, certo? Então, ó, cobre, ouro e, usando o Y, hierro. Hierro começa por HI, mas logo após vem quem? Uma vogal, ok? Gato, conejo e hiena são animais, ok? Então, lembrando, para ser trocado por E, o Y, nós temos que começar por I ou HI seguido de consoante. Se for vogal, utiliza Y mesmo. Esta regra também não se aplica no início de frases interrogativas ou exclamativas. Ó, e Inês, quando chega, ó, a frase ela é interrogativa, certo? Eu esqueci aqui o sinal de interrogação de cabeça para baixo, considera aí. Então, ó, está no início de frase interrogativa, então eu utilizo quem? Y, ok? E não E, tá bom? Então, muito bem. Mais exemplos. Maria e Isabel. Isabel começa por I seguido de consoante. Então, nós usamos E. Bello e inteligente, né? Então, ó, nós utilizamos o E. Começa por I seguido de consoante. Padre e hijo, trocamos por E. Começa por HI seguido de J, que no caso é uma consoante. Isabel e Maria. Maria aqui, ó, já começa com M normal, então nós utilizamos quem? Y. Inteligente e bello, então Y. Hijo e padre, nós utilizamos o Y, tá certo? Vamos aí à nossa terceira regra. Quando uma palavra empieza por O ou HO, se reemplaça a conjunção O por U. Observa. Então, no português, quando eu quero dizer café ou chocolate, né? Chá ou café. Então, quando você tem uma escolha, você vai usar ou, né? No português, no espanhol, esse ou é representado pelo o, né? Chocolate ou T, ok? Então, vai ser o ou. No caso aí, nós trocamos esse O por U quando a palavra começar por O ou HO. Se estima, ó, o exemplo, se estima que muitas pessoas vão a vivir em zonas com influência moderada ou grave de água. Então, vejam, moderada ou grave de água. Então, nós utilizamos ou. Já no caso aqui, Gabriel, o Omar. Omar começa por O, então eu não uso O, eu uso U. Belga, o holandês, da mesma forma, holandês começa por HO, então eu uso U. Siete, o ocho, eu utilizo quem? O U, porque o O, a palavra ocho é começado por O. Omar ou Gabriel, vejam aqui que Gabriel já começa com por G, então eu utilizo O mesmo. Holandês ou belga, ocho ou siete, tá?
tá certo? Então, você vai observar. Se a palavra começa por O ou HO, eu não uso O, eu uso U, tá certo? Aí abaixo nós temos essa questãozinha com essas 4 alternativas. Deem pausa ao vídeo e vejam aí se vocês conseguem responder corretamente a essas alternativas, tá certo? Muito bem. Vamos agora analisar se vocês fizeram corretamente. Analisa as frases que seguem a continuação e completa de acordo com o que corresponda. Sabias que em África e Ásia, aqui para ser o Ásia, eu vou usar Y ou E? Muito bem. Quem colocou o Y está correto. Se espera que a população urbana se duplique entre os anos 2000 e 2030. Aqui, e 2030 vai ser Y ou E? Y. Então, quem colocou Y nos dois casos está correto. Entre 1998 e 2008, 1.052 milhões de moradores urbanos adquiriram, aí aqui nós vamos usar la ou el água potável. Aí, como nós já estudamos a palavra água, né? Então, nós sabemos que é um substantivo que? Feminino. Como está no singular, então eu vou usar o artigo quem? El, né? El, água, tá certo? Na letra C, 497 milhões de pessoas só cuentam o U. O ou U dependem de instalações sanitárias compartidas. Nós vamos usar o O ou nós vamos usar o U? Nesse caso, nós usaremos o O. A palavra dependem começa normal e não por O ou HO, tá certo? Los lagos e las represas, esse izinho aqui, ele vai ser o Y ou ele vai ser o E? Las represas, então vai ser o Y mesmo. Provém um grande rango de recursos valiosos, incluindo la ou el água. El água. Água vocês já estão de letra aí, né? Potável para a irrigação, a navegação, a indústria pesqueira, o turismo, a recreação, a gestão de inundações e sequias. Y ou E? Muito bem, Y, tá certo? Então, compreendido aí essas nossas 3 regrinhas de eufonia. Muito bem. Caso haja dúvidas, vocês já sabem que podem me procurar, tá certo? E deixo aí as páginas 56, 59, 60 e 61 para que vocês possam estar fazendo, tá bom, meus amores? Cheiro no coração. Fiquem com Deus. Obrigada por estar comigo mais uma vez e até a próxima. Beijos. Hasta luego.